Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo, você que tem visto a nossa série de estudos. Essa é a segunda parte sobre a doutrina esquecida ou perdida, vamos dizer, sobre a doutrina do inferno. Então hoje estaremos trazendo para vocês a segunda parte. Vou deixar o link para você, caso você tenha caído aqui nesse vídeo e não assistiu a primeira parte desse estudo. Vou deixar o link para você do primeiro estudo. Clica, assiste lá a introdução, a parte introdutória desse estudo e depois você volta para esse, tá ok? Para que a gente possa falar e continuar falando. Nós estamos falando sobre a realidade de Lucas 16, da parábola de Jesus a respeito do inferno, a realidade do inferno. E antes de darmos início ao nosso estudo, eu quero já pedir para você, se você não é inscrito e você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dê o like, compartilhe, ative as notificações para que você possa receber os demais vídeos. Gostaria também de pedir a você, como explicado já nos outros vídeos, nós estamos criando um novo canal. Nós estamos repostando esses vídeos no canal mais novo, que tem a capa, logo, da mesma forma. Porque alguns algoritmos têm atrapalhado nossos vídeos, têm bloqueado o nosso conteúdo dentro da plataforma. Então, nosso canal não está crescendo, porque nós fomos punidos, eu acredito que fomos punidos por conta do conteúdo que aqui é falado. Infelizmente, hoje nós não podemos ter a liberdade de expressão mais nessas redes sociais, nem aqui mesmo no YouTube. Então o algoritmo tem trabalhado para atrapalhar o crescimento, a monetização e o compartilhamento do conteúdo. Então mete o dedão no joinha aí também para que você nos ajude, para que esse vídeo rode na plataforma e ajude de uma certa forma alguém, traga um despertamento espiritual sobre aquele que está afastado da presença do Senhor, não conhece o Senhor ou não acredita nas Escrituras ou na Palavra de Deus. Então, no primeiro vídeo eu comentei sobre algumas perguntas que foram me feitas, que eu gostaria de preparar e falar com vocês no futuro. Hoje estamos dando continuidade à segunda parte sobre a doutrina do inferno, mas eu quero reforçar aqui ainda a pergunta do Anderson de Paula, que fez a seguinte pergunta: ministério e autoridade feminina na igreja ou no lar? Nós vamos preparar esse estudo também para estar postando sobre o que a Bíblia diz a respeito das mulheres que são pastores, que governam lá e exercem autoridade na igreja sobre homens ou até mesmo dentro do seu lar. A outra pergunta foi da Rosilda Antunes: depressão à luz das Escrituras. Então, minha querida irmã, nós vamos também falar, embora já tenhamos um testemunho aqui no canal, procura sobre a depressão, tá? Uma live que nós fizemos aqui com alguns irmãos, com o irmão Ricardo. Nós falamos sobre o testemunho que ele teve, ele deu um testemunho sobre como ele venceu a depressão. Então você pode entrar, procurar também no canal que tem o link aqui. Mas como eu não fiz no primeiro e eu fiquei de falar um pouquinho, não é o tema do estudo, ainda é base de introdução, eu quero falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó. Irmã Rosilda, Depressão à Luz das Escrituras. Como base, eu sempre utilizo esse livro. Esse livro, ele amedronta um pouquinho alguns por conta do tema, que não tem nada a ver. O tema é O Demônio do Meu Dia, de Andrei Salomão, tá bom? Autor de Longe da Árvore, uma anatomia da depressão. Falar só um pouquinho desse autor. Andrei Salomão nasceu em Nova York em 1963. Ele formou-se em inglês e literatura na universidade e obteve mestrado e é doutor em psicologia pela Universidade de Canterbury. Ele também é consultor especial de saúde mental LGBT e é professor de psicologia clínica na Columbia University Medical Center. Desculpa meu inglês, que não é muito bom. Ele também é escritor, ativista, conferencista e é autor de, entre os outros, de Longe da Árvore, Lugares Distantes e Um Crime da Solidão. É um dos livros mais vendidos atualmente, principalmente para quem está com depressão, um livro-chave para uma geração que traz a depressão em seu cerne. Aqui, nesse livro, ele vai ajudar muito e tem ajudado muita gente no mundo a lidar com em relação de como tratar a depressão. Tá bom, minha irmã? Então, Rosilda, a gente vai preparar um estudo sobre isso e estaremos postando em breve no canal. O pastor Josias, nosso querido irmão, também fez a seguinte pergunta: teologia, irmão,
fala sobre a teologia do coach na igreja. Bem, eu já fiz um breve comentário na primeira parte desse estudo, mas eu quero trazer para vocês a base daquilo que eu creio, que é esse livro aqui, ó, de André Salomão, de Jay Adams. Esse livro de Jay Adams é Teologia do Aconselhamento Cristão Mais que Redenção. É a famosa teologia noutética, qual trabalha com aconselhamento apenas cristão, crendo que a Bíblia ela é unicamente suficiente para tratar qualquer aspecto e problema num indivíduo, tá bom? Então ele vai trabalhar fazendo uma tricotomia, separando o homem, que o homem deve ser tratado corpo, alma e espírito. André Salomão também vai ensinar isso no seu livro O Demônio de Meio-Dia, tá? Eu não estou fazendo propaganda, não ganho por isso, tá? Eu não estou fazendo propaganda para a edição, não estou dizendo nem para o autor, não estou ganhando por isso. Só estou fazendo uma propaganda para que vocês, caso não tenham interesse e queiram tratar um pouco mais do assunto, tomem nota desses livros, que são livros espetaculares e ajudam e têm ajudado muita gente, tá bom? Então, pastor Josias, eu vou fazer um vídeo sobre a teologia do coach, sobre a coach dentro da igreja, sobre o humanismo que é tratado em relação a isso, né? E como eu disse anteriormente, eu acredito que coach não se mistura psicologia com teologia. Não dá certo, não funciona. Acredito que a Bíblia é apenas a palavra de Deus, ela é suficiente para qualquer problema do ser humano, tá? Não estou descartando algumas possibilidades. Ela tem a psicologia ela tem a sua função, mas eu acredito que para nós cristãos nós não precisamos da psicologia secular. Nós precisamos de homens, pastores capacitados para trabalhar de forma redentiva, como aqui o livro vai dizer, tá bom? Porque nós entendemos que qualquer conselho que não seja cristão, que seja secular, ele é contrário à palavra de Deus, tá bom? Então, irmão, pastor Josias, Deus continue lhe abençoando e nós vamos providenciar e falar o porquê nós não devemos, ou porquê nós não deveríamos, ou como nós poderíamos trabalhar com a teologia do coach, né? A gente chama de teologia, mas não é teologia de coach. Coach não é teologia. Coaches são formados em psicologia, administração de empresa, fazem curso aí de várias áreas, né? Inclusive uma que está crescendo muito hoje em dia aí, até de um famoso candidato à presidência, ele tem ensinado e tem outros também coaches aí da vida ensinando sobre inteligência emocional. Quer aprender sobre inteligência emocional? Pensa na história de Davi, antes de enfrentar o gigante Golias. Ele não enfrentou por nada, né? Ele teve inteligência emocional. Ele já tinha experimentado, já tinha enfrentado leão e urso. Ninguém enfrenta um gigante se já não tivesse enfrentado algo até pior. Então, a Bíblia tem inteligência emocional, ela é suficiente, isso é só uma das questões a quais a Bíblia vai ensinar sobre a inteligência emocional, tá bom? Mas ela tem os seus fundamentos, não dentro do púlpito, não dentro da igreja, fora dos aspectos, para tratar de forma empresarial. Agora, quando se junta psicologia com teologia, no meu ponto de vista, é uma teologia humanista que está entrando dentro da igreja e que vai trazer muitos males humanistas. E aí isso acaba caindo na hipergraça, da hipergraça acaba caindo no universalismo. Então é perigoso, no meu ponto de vista, mas é contraditório. Precisa ser conversado, debatido. E pastor Josias, esse é um tema difícil. A gente vai trazer aqui, se Deus assim permitir, tá bom? Mas e o texto de hoje, de Ana Maria, foi a solicitação que a nossa irmã Ana Maria pediu para a gente falar um pouquinho sobre a doutrina esquecida do inferno. Então vamos dar continuidade. Mete o dedão aí no like, ajuda a gente a crescer, inscreve no canal. Vamos falar um pouquinho, aliás, dar continuidade. Essa aqui é a segunda parte do estudo da doutrina do inferno. Então, qual vai ser o maior sofrimento no inferno, Eduardo? Você que assistiu aí, precisa assistir a primeira parte para que você consiga entender o que nós estamos falando. Mas qual vai ser o maior sofrimento no inferno? Bem, a Bíblia diz que Deus é a fonte da vida, Salmo 36, versículo 9. Na tua presença há plenitude de alegria, Salmo 16, no versículo 11, a Bíblia vai dizer. Então, sabe como será o sofrimento no inferno? Em primeiro lugar, o inferno é um lugar de ausência total da presença de Deus.
não há plenitude de alegria, não há a presença de Deus no inferno. O inferno é um lugar onde que não há presença de nada bom, não há presença de Cristo, não há orações respondidas. Deus se faz totalmente longe dali. E a Escritura vai descrever, você que não está com a Bíblia aberta, Lucas 16, a Escritura vai descrever que o inferno tem algumas características. Não vamos entrar na questão teológica desse texto. Vamos falar de uma forma mais resumida possível. Mas a Escritura descreve que o inferno da seguinte maneira: não há paz para os ímpios, não há paz. Está lá em Isaías 57, no versículo 21. Não há paz alguma, ausência de Deus, total presença de Deus. Eles serão despertados para vergonha e horror eterno. Está lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 2. O inferno é onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9, versículo 48, está falando da caveira, está falando do Hades, que ainda, inclusive, hoje, nesses dias, ainda existe lá, cercado em Jerusalém, onde era lançado e onde as crianças eram sacrificadas ao deus Baal, Moloque e tantos outros deuses. Os pais levavam para sacrificar seus filhos. Ali era uma coisa, milhares de pessoas por dia levavam, inclusive os próprios judeus apóstatas, levavam para a idolatria, matar seus próprios filhos. Era lugar de grito, de horrores, lugares de morte, de sangue. E ali colocava fogo naquele corpo de crianças, e animais também eram jogados ali, eram sacrificados. E ali o fogo não se apagava. E ali de longe as pessoas ouviam o grito de horror, devia ser uma coisa horrível. Ou seja, então o inferno é lugar onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus está fazendo a comparação aqui, o evangelista retrata, como o local da caveira, o lugar onde realmente o fogo não apaga. Diz que ali também haverá choro e ranger de dentes, Mateus 13, 42, uma comparação, uma alusão ao Hades, ou seja, a caveira também, o local da caveira, aliás, local da caveira, desculpem-me, perdão, o local da caveira está relacionada, na verdade, com onde Jesus foi crucificado, não tem a ver. A gente está falando do Hades mesmo, o lugar onde era sacrificado, onde é chamado de inferno. Então ali haverá choro e ranger de dentes. Na época de Jesus era assim, era um lugar horrível, então Jesus está comparando que lá no inferno será daquela forma. Serão lançados nas trevas exteriores, Mateus 22, 13. Serão atormentados em chamas, Lucas 16, 23, 24, lembrando que o inferno vai ser um lugar de sofrimento físico. Hoje ele ainda é um intermediário, a pessoa que morre sem Jesus, ele vai para o inferno, fica no local de sofrimento em espírito, já de agonia, mas aguardando Jesus voltar para a ressurreição dos mortos, dos ímpios, dos perdidos. E ali então que serão lançados os mortos que estão em sofrimento em espírito, com seus corpos ressurretos no inferno. Então o inferno será dor física, serão nessas trevas exteriores, serão atormentados dia e noite, não vai haver paz. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, Apocalipse 14, 11. Com a Bíblia aberta, lá no texto de Lucas 16, voltando para o texto de Lucas 16, vamos ver o que é inferno de acordo com a parábola do rico e de Lázaro. Em segundo lugar, o inferno é um lugar de tormento. Verso 23, e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, no Hades aqui, que é o inferno, desculpa que eu falei o local da caveira, que é outro lugar, não tem nada a ver. O Hades aqui é o inferno. Nós estamos falando da parábola do rico e Lázaro. E Lázaro falece, rico também falece. Um vai para o céu e outro vai para o inferno. Então no Hades ergueu os olhos, ou seja, o rico estando em tormentos, conforme o verso 23 de Lucas 16, ele consegue ver de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui Jesus, contando essa parábola, está dizendo que o rico está vendo o pobre no céu, no seio de Abraão,
deitado, sendo cuidado enquanto ele está em tormento, sofrendo. Então, algumas pessoas elas podem até argumentar que Jesus não está falando sobre o inferno de uma forma literal, como nós já falamos na primeira parte desse estudo. Pode até argumentar, mas se ele não quisesse que fosse verdadeiro, ele teria dito. Jesus, quando fala em parábolas, ele falavam de verdades. Ele estava falando de algo verdadeiro. O inferno é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar que não há expectativa, a prisão perpétua não tem volta. O inferno é um lugar que o fogo arde dia e noite, a ranger de dentes. Não há como escapar do inferno, sair. Não há como sair para avisar os seus parentes que lá é ruim para não ir, como algumas religiões fazem. Então que fique bem definido para nós que é um lugar de ausência total de Jesus e sem nenhuma possibilidade de volta, de retorno, de restauração e de perdão. Mas em terceiro lugar, o inferno também é um lugar onde o clamor não será atendido. As orações não são atendidas. Olha o verso 24. É como se ele estivesse vendo aqui Lázaro, o rico está vendo Lázaro lá no céu, mas ele está vendo ele sendo servido, sendo cuidado, mas ele não pode usufruir de nada que o pobre está tendo. Ele está vendo das coisas boas, ou seja, não consta o texto que Lázaro viu o rico no inferno. Lázaro não viu o rico no inferno, mas consta no texto que o rico no inferno viu Lázaro no seio de Abraão. Ou seja, já pensou, irmãos? Já pensou que coisa terrível que é ver uma coisa boa e não poder usufruir? Onde você pede e não é respondido. Isso é um inferno. Olha a inversão de Jesus. O Lázaro ficava aguardando as migalhas do rico, quando estava em vida. Agora o rico vê Lázaro lá no céu, mas está privado de usufruir permanentemente daquilo que está vendo. Lázaro não tinha nada, apenas chagas, pobreza e miséria. Morre e vai para o céu. O rico tinha tudo na terra, riqueza, roupa, usufruía de tudo do bom e do melhor, mas morreram. A morte chegou para os dois. E agora um está privado daquilo que ele tinha na terra. Não apenas privado, como ele está em tormento e sofrimento eterno. E o pobre Lázaro, que não tinha nada, mas tinha tudo que era Deus, não tinha bens, não tinha nada material, mas tinha Deus, porque o seu nome diz, Deus é meu auxílio. O próprio nome de Lázaro já diz em quem ele cria. Ele tinha Jesus, mesmo com aflições que ele estava passando. Ele agora desfruta das bem-aventuranças do céu da eternidade. E o rico, que tinha tudo, não tem mais nada, está em sofrimento permanente. Está ainda vendo as coisas boas que Deus preparou para os teus servos. E ele continuará em sofrimento. Quarto lugar, o inferno, irmãos, é o lugar sem consolo. Não existe consolo para ninguém que vai para o inferno. Verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Olha a eloquência de Jesus aqui e eu pergunto, o que vale uma gota d'água numa chama, num tormento? O que vale uma gotinha d'água que ele está pedindo aqui? Que tipo de consolo vai haver num dedo molhado, numa língua que está em chamas? O que Jesus quer dizer é que nenhum mínimo de consolo lhe será dado no inferno. Nenhum pedido lhe será atendido no inferno. Não há oração nem clamor. Há ranger de dentes. Não há consolo.
Não haverá consolo nem nenhuma misericórdia no inferno. Acabou. A morte aqui sela o destino da nossa alma. Prisão perpétua. Mas em quinto lugar, o inferno é um lugar de prisão, como eu disse, sem saída. Verso 26. O inferno é um lugar de onde não se pode sair. Não há como escapar do inferno. Quem vai para o céu não tem como voltar, e quem vai para o inferno não tem como voltar. Por isso, no verso 26 está escrito: e além disso, olha só, está posto um grande abismo entre vós, ou seja, entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, notem que não existe chance alguma de arrependimento no inferno. Não há o Espírito Santo mais que está agindo na nossa vida aqui na terra para arrependimento. Então não haverá mais Espírito Santo, não haverá mais presença de Deus, não há arrependimento. Não tem mudança, nem status e nem posição no inferno. Nada disso. E por esse motivo a ideia de purgatório, que é utilizada de purgatório, não tem amparo nas Escrituras. Como se a pessoa pudesse ir por um lugar, se regenerar, pagar pelos seus pecados e depois vai para o céu. Não existe purgatório. Não existe a ideia de que a pessoa morre e ela vai depois reencarnar quando ela conseguir chegar a um nível de entendimento. Não existe a ideia espírita, kardecista, de uma segunda vida. De uma vida em outro planeta, uma vida em outro corpo, uma reencarnação. Enquanto ela não pagar, ela não pode evoluir e reencarnar novamente. Não existe. Jesus diz, aqui nesse capítulo 16, ele está destruindo os argumentos espíritas, kardecistas, católicos e tantas outras. Então não existe amparo nas Escrituras para purgatório, para reencarnação. Não de forma contextual, porque o que você vê nesses outros livros, quando você lê e compara com as Escrituras, você vai ver que é uma deturpação contextual das Escrituras. É não entender quando Jesus chama João Batista de Elias, eles acham que João Batista era a reencarnação de Elias, mas não conseguem entender o que significa que Jesus estava dizendo, chamando ele. Estava dizendo que ele tinha o mesmo ministério, que não era reencarnação, tinha o mesmo ministério. E tantas outras passagens que em breve, se possível, nós vamos fazer aqui sobre o livro dos espíritos, o livro dos médios, para poder dizer o que a Bíblia diz e o que o livro dos médios diz. Então, fica também para um estudo depois, vocês que me pediram, essa apologética aí, tá bom? Então, Jesus nesse texto, já desconstrói qualquer tipo de possibilidade de uma pessoa, como está no verso 26. Está posto um grande abismo entre nós e vós, ou seja, ninguém que está no inferno vem para cá, ninguém que está no céu vem para cá e nem daqui para lá. Ou seja, quando morremos, do lado de lá da sepultura, porque nós falamos no primeiro vídeo do lado de cá da sepultura, do lado de lá da sepultura, depois do juízo acabou. Prisão perpétua. Ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, e após vindo isso, o juízo. Morreu é juízo. Não tem primeira instância, não tem segunda instância, não tem a terceira instância. Você não vai poder apelar com habeas corpus. Não tem possibilidade nenhuma após a morte. Morreu, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Agora, em sexto lugar, o inferno é um lugar onde o pedido de socorro também não é atendido. Veja o verso 27 comigo que diz: e disse ele, rogo-te, eu imploro. Ele está aqui, ó, rogo-te, eu imploro, estou implorando, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Aqui, o rico lá no inferno, vendo o pobre Lázaro, mendigo, no ser de Abraão, o bem-aventurado, que cria em Deus, contrário a esse rico, que tinha Deus como Mamon. Mamon era seu Deus. Ele vai dizer, olhando para
esse pobre que está no céu fala: rogo-te, pai Abraão, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Aqui nós percebemos que a primeira coisa que vemos é que não existe pedido de oração respondido no inferno. Não existe, em segundo lugar, nenhum tipo de comunicação dos mortos com os vivos. Não existe oração, não existe clamor respondido, você está lá e acabou, é ponto final. É um abismo que está colocado. Não existe transição de mortos. O que existe, eu digo que há transições e que você vê nesses movimentos aí, espíritas, kardecistas e tantos outros, tem um nome: demônios. Eles estão aqui, demônios. Não é espírito da avó, não é espírito do vô. Eles imitam a voz, eles enganam as pessoas, porque o Satanás é enganador. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele engana. Ele observa. Ele sabe os atos, ele sabe como as pessoas falavam no passado, sabem até das coisas que as pessoas faziam escondidas. Ele sabe porque eles observam. E aí eles enganam multidões. Mas a Bíblia está desfazendo isso. Não há reencarnação. Não é a vozinha, não é o vozinho, não é o pai, não é a minha mãe que está falando com você quando está lá na mesa. É um demônio que está falando. E você está acreditando. Então Jesus está desconstruindo nesse texto, duro que seja. Eu tenho todo o respeito para a pessoa, tem toda a liberdade de crer em que quiser. Mas eu preciso falar que o que as Escrituras dizem é o que a Bíblia está dizendo. Não é eu que estou dizendo. O inferno, meus queridos, é irreversível, não tem volta. Se você morre sem Cristo, é irreversível, é tormento eterno. Esquece essa de reencarnação, esquece essa de evolução. Esquece, não existe. Você morre, sela o destino da alma aqui, vem o juízo, ao céu ou inferno. Morreu com Cristo, céu. Morreu sem Cristo, inferno. Você vai pagar para ver? Vai continuar crendo nessas tolices que a gente escuta por aí? Mas, em sétimo lugar, o inferno é um lugar das lembranças e das oportunidades perdidas. Olha que coisa terrível, verso 27, verso 28. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha só, ele queria que mandasse lá na casa do pai dele. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha só, ele está no inferno, ele quer que Abraão mande alguém na casa da sua família para avisar que tem 5 irmãos, para eles se arrependerem em vida, porque o inferno não tinha mais volta. Ele não queria que eles fossem para o inferno. Agora eu te pergunto, por que ele em vida, quando estava nos seus prazeres, roupas luxuosas, não tinha Deus, não queria saber de Deus, porque o Deus dele era Mamon, era o dinheiro? Por que ele não pensou nisso em vida antes? Por que muitos hoje não pensam em falar: amanhã eu vou acreditar, amanhã eu vou para a igreja? Por que as pessoas acham que a vida é desse jeito? Vou aproveitar para depois... Não! O dia de você crer em Jesus é hoje, você entregar sua vida para Jesus é hoje. Não tem amanhã. O amanhã não existe. Você não pode acrescentar nenhum fio de... Você pode sair daqui e morrer. Eu posso ter um infarto daqui 10 minutos e morrer. A vida é aqui que decide. Aqui e agora. Mas por que ele não pensou quando ele estava vivo? Por que ele não fez o que tinha que fazer enquanto tinha tempo na terra? Ele não amava os irmãos, que ele está dizendo aqui? Por que ele não cuidou dos seus irmãos em vida quando ele estava vivo? Por que ele não falou e largou e abandonou igual o jovem rico que não abandonou sua riqueza para seguir Jesus? Por que ele não largou suas riquezas? Ou mesmo que o problema não é o dinheiro. Eu já falei no primeiro vídeo, o problema é você fazer do dinheiro o seu Deus. E ele te afasta de Deus. Por que ele, em vida, mesmo sendo rico, ele não sustentou, não falou, não ensinou a sua família, se ele tinha leis e os profetas? Por que ele não se arrependeu? Por que ele não doou e não sustentou o pobre que estava pedindo migalhas na porta da sua casa? Por que ele permite que o cão vá lá lamber ainda as feridas de Lázaro? Preste atenção, irmão, não existe oportunidade de fazer tudo do outro lado da sepultura. Só existe oportunidade de você fazer enquanto você está vivo, e agora. Se você tem que fazer algo pela sua família, por alguém, faça hoje. Não adianta chorar depois no funeral. Não adianta chorar
na missa de 7º, de 30º dia, não existe. Não adianta chorar, não existe, não se tem de falar. Você tem que falar, ou tem que falar e se pronunciar na sua família a respeito de Jesus, você tem que fazer isso agora e hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. Porque se ele morrer, o seu irmão, seu pai, sua mãe, e aí agora eu vou falar para crente, se ele morrer sem ouvir o evangelho, pelo menos, depois que ele estiver lá no inferno, não tem o que se fazer. Agora, perceba uma coisa comigo. Não existe ateu e nem agnóstico no inferno. O que eu quero dizer isso? Eu estou falando que existe, eles estão lá, tem lá, porque não creem. Mas eu quero dizer que quando eles estão no inferno, eles deixam de ser ateu e deixam de ser agnóstico e tantos outros. Porque aí eles vão entender o que é o inferno. Eles só vão conseguir compreender o que é inferno quando estiverem sofrendo. Por isso eu falo, você vai pagar para ver? Você vai arriscar? O cara que nunca pensou em Deus começa agora a pensar que existe um Deus. Olha, os crentes estavam certos. Olha, os crentes falavam de demônio e a gente achava que era nossa avó que estava lá. Lá no inferno não adianta. O cara que nunca pensou na salvação dele mesmo, agora começa a pensar na salvação dos outros, porque para ele não tem mais jeito. Mas não tem volta, está preso. Um abismo, não tem como sair. Não tem mais jeito. E é eterno. O que é eterno? Portanto, meus irmãos, também em 8º lugar, o inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a sua família. O inferno é um lugar de onde você não pode mais ajudar. Porque do versículo 28 ao 31, olha do 30 ao que ele vai dizer. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão para ele, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Ouça-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se. Olha só, se um dos mortos, ele querendo que o Lázaro, o pobre, fosse lá falar com a família, para a família transmitir uma mensagem que o irmão que morreu rico estava no inferno. Eu já falei isso no primeiro vídeo. Para um morto se comunicar com o vivo, ele precisa ressuscitar. Igual o Lázaro, amigo de Jesus. Não há essa comunicação através de médio de reencarnação, não existe. Olha a resposta do pai Abraão no versículo 31. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, mesmo se ressuscitasse, fosse falar, eles não iam acreditar. Assim aconteceu com outro Lázaro, amigo de Jesus, porque Jesus ressuscitou Lázaro e os fariseus vai dizer na própria escritura que tentaram matar ele novamente. Não acreditaram em Jesus nos seus milagres e hoje não é diferente, não acreditarão. E como tem pessoas que não acreditam na verdade, mas gostam e querem acreditar na mentira. Depois de ouvir uma mensagem, uma palavra dessa de Jesus a respeito do que é o inferno, a pessoa ainda conseguir continuar se comunicando, tentando comunicar com pessoas mortas que não são familiares, que não são entidades, não são médicos, são demônios. A própria Bíblia descreve e proíbe esse ato de comunicação com mortos ou comunicação com os demônios. Nem se a pessoa ressuscitar, ou se a pessoa ressuscitar, eles vão acreditar, porque ele diz aqui, se eles têm Moisés, ou seja, eles possuem a lei, eles têm os profetas. Agora eu te falo, você tem a sua Bíblia na sua casa, mesmo que seja católica. Por que tu não acredita na Bíblia? Abra aí em Lucas 16 e vê se o texto que está escrito não é o mesmo que eu estou lendo aqui. Por que você não acredita na Bíblia? Por que você não acredita Você está igual a esse jovem. Se você não tem Jesus, você está igual a esse homem que vai para o inferno. Então o dia do arrependimento é hoje. Você tem a Bíblia, ou seja, você tem a lei dos profetas. Você tem a palavra de Jesus, você tem a palavra dele de salvação. E ele diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado unigênito para que todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus só quer que você crê e entregue a vida para ele. Agora, viver e crer em Jesus, entregar a vida para Jesus, não é andar
nesse mundo de acordo com o mundo anda. É matar sua própria carne e obedecer às Escrituras. Se a Bíblia fala não idolatra, não idolatra. Se a Bíblia fala que só existe um mediador entre homens e Deus, que é Cristo Jesus, só Jesus pode ouvir a sua oração. Não é santo A, não é santo B, não é santo B. Isso é idolatria. E a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E você tem a sua Bíblia que está escrito sobre isso. Por que não crê? Por que nega a Bíblia, nega a veracidade das Escrituras e ainda confronta quem prega sobre ela? Vai ser tarde demais. É a sua vida que está em jogo, não é a minha. Eu sei para onde eu vou. Porque quem me salvou não dependeu de mim. Ele me salvou por amor. Não foi pelos meus méritos, foi pelos méritos de Cristo na cruz. Agora, eu preciso crer nas Escrituras e viver as Escrituras. Porque tem gente que diz crer em Jesus, tem gente que não quer ir para o inferno, mas vive conforme o Deus desse mundo, através da mentira, ouvindo, tendo comichão nos ouvidos e ouvindo aquilo que eles querem ouvir. Não mudam, não tem metanoia, não tem mudança de vida, não crê na palavra de Deus, vai falar que inferno não existe, que o que existe é purgatório, o que existe é reencarnação. Gente, a Bíblia está dizendo que isso não existe. Por que continua crendo nisso? Está botando sua mão no fogo. E aí, depois você vai passar provavelmente pela mesma coisa que esse rico aqui passou. E é isso que você quer para sua vida, para sua família? Estamos falando de eternidade, não tem fim. Se você tirar 100 anos de uma eternidade, continua quanto? Eterno, porque se você tirar 100 anos de 1000 anos, fica 900 anos. Agora, a eternidade não tem fim. Não tem fim, é sério. Então preste atenção comigo, meus irmãos. Ele disse que nem se os mortos ressuscitassem fosse lá, ele não está falando em reencarnar, nem se ressuscitasse fosse lá, eles iam crer. Então, não tem essa questão de pedir ajuda no inferno para a família e não tem aquelas manifestações nas mesas que arruma a vida do fulano de tal porque o fulano de tal não consegue evoluir, porque não evolui, porque tem pendência na terra. Gente, já era, você não está comunicando com o seu parente. Ou ele está no céu ou ele está no inferno. Ali é demônio. Você está indo perdido ouvindo voz, doutrina de demônio, de acordo com o apóstolo Paulo vai dizer. Tendo comichão nos ouvidos, vão procurar a doutrina de demônio. É isso que vocês estão fazendo. Então se arrependa. Estude apenas a palavra de Deus. Ainda que um morto pudesse ressuscitar e aparecer para pregar o evangelho, não vai ter efeito melhor que anunciar para essa pessoa o evangelho. Você quer um exemplo bíblico disso? Lembra do Lázaro, irmão de Maria? De Marta e Maria? Que eu acabei de citar? Ele ressuscitou, não ressuscitou? Lembra que Jesus chorou? Menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Ele teve a mesa com Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 12, no versículo 2, vai dizer isso. E o que acontece, como eu citei? Os judeus depois fizeram o quê? Tentaram matá-lo de novo. Por que tentaram matar? Porque ele ressuscitou. Queriam matá-lo. João 12, 10, versículo 11. E os judeus se arrependeram? Quando Lázaro, o outro Lázaro, amigo de Jesus, ressuscitou, os judeus creram, continuaram teimando e não creram. Tanto é que vai dizer a Escritura que tentaram ainda matar aquele que Jesus tinha ressurreto. E como as pessoas queriam matar aquele que Jesus ressuscitou, é muito pior nos dias de hoje. Porque hoje os bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Naquela época eles viram e negaram. Hoje nós somos bem-aventurados. Mas pela fé em Cristo Jesus você pode crer que a palavra de Deus é inspirada por Deus e é o que a Bíblia diz, não o que os outros livros dizem. Entende? Então, essa ideia mística que se alguém vier da morte e aparecer aqui trazendo uma mensagem celestial, do parente tal, até de um médico tal, até do próprio apóstolo, dizem aparecer nessas mesas, nem assim ouvirão. Porque o que gera fé é a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Então, pregue a Bíblia. Pregue a palavra e não espere coisas místicas. Não fique buscando em misticismos,
em comunicação com mortos, não fique buscando em outras religiões. Busque ler a Bíblia e pergunta para ela. Ela tem a resposta para você. Quanto tempo vai durar o inferno? Vocês já pararam para pensar quanto tempo vai durar o inferno? No livro de Aristóteles, chamado As Categorias de Aristóteles, ele vai dizer uma coisa muito interessante nesse livro. Ele diz que você só consegue entender algumas coisas dentro das categorias humanas, como, por exemplo, nós conseguimos entender o tempo, nós conseguimos entender espaço, nós conseguimos entender tamanho. Nós entendemos tempo, mais eternidade, mas nós não entendemos o eterno. Aliás, nós entendemos espaço, tamanho, tempo, mas nós não entendemos eternidade. Por exemplo, eu já falei no primeiro estudo, se tirarmos um dia de 1 milhão de anos, quanto tempo nós teremos? Você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Agora eu te pergunto, se tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, quanto tempo fica? A eternidade. Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto tempo sobra? A eternidade. Então, quanto tempo a eternidade vai acabar? Nunca. Eternidade nunca. Nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque a eternidade não é tempo. Eu e você sabemos o que é tempo, mas eternidade nós não sabemos. Agora, pensa numa pessoa que não morre mais. Uma pessoa que está morta. Está no inferno sofrendo. Eternamente. Olha a gravidade. Que está em tormento eterno, como falamos já no outro estudo, no primeiro estudo, parte A. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 10 anos, passa 100 anos, passa 1000 anos e nada. Passa 1 milênio e nada, porque nada vai fazer diferença para uma eternidade sem Deus. Você acha que Jesus estava brincando aqui, falando nessa parábola? Não estava, não. É uma dura realidade. É uma dura realidade. Ah, mas alguém pode estar perguntando, é muito cruel falar disso. Sabe o que é cruel? Cruel é não falar do inferno. Cruel é ir para o inferno. Não é falar do inferno que é cruel. Cruel é ir para o inferno por omissão de não falar. Por omissão de você não escutar. Por omissão de você não querer crer. Por omissão de você não querer obedecer a Escritura e seguir outras coisas que cabe mais a você, que dá um senso de poder a você. É isso que é o problema. Sabe quem mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia? Foi o próprio Senhor Jesus. Ele falou mais do céu do que do inferno. Aliás, desculpa, ele falou mais do inferno do que falou do céu. Você sabia disso? E já terminando, meus irmãos. Sabe o que é maravilhoso? Maravilhoso é você escapar do inferno. Você não precisa ir para o inferno. Qual é a única condição de você não ir para o inferno? É você crer em Jesus. É você se arrepender dos seus pecados diariamente. É entender que precisa de Jesus para ser salvo. Que sem Jesus você não pode nada, você está destinado ao inferno. Deus mandou Jesus encarnar, não de encarnamento, como os espíritos. Encarnar é Deus se desvaziou do seu trono, fazendo homem e Deus ao mesmo tempo. 100% homem, 100% Deus. Para andar conosco, por isso Emanuel, Deus conosco. Ele andou entre nós, ele morreu, pagou, ressuscitou, está vivo ao lado de Deus. Para pagar para nossos pecados, para que você não vá para o inferno. Então, crer em Jesus, entregar a vida para Jesus, é o que Jesus está te oferecendo agora. Apenas isso que ele quer de você. Ele morreu por você. Só apenas isso é o critério. Crer em Jesus é o critério. Entregar a vida para Jesus é o critério para ser salvo. Ele não quer que você vá para o inferno. Porque a justiça de Deus, ela exige a sua condenação. Você sem Jesus, a justiça de Deus exige a sua condenação ao inferno. Como assim sobre mim?
Mas eu um dia entendi que eu sou um perdido e preciso de um Salvador. Eu apenas abri os braços para aceitar o presente da salvação em Cristo Jesus. Mas nada, Deus me transformou. E eu tenho convicção de onde eu vou, para onde eu vou e onde, em quem eu creio. E através de que eu posso me apoiar. A Bíblia, aqui não é Bíblia, mas a palavra de Deus. Não em esses outros livros que vão falar sobre misticismo. Jesus foi a providência de Deus para mim e para você, conforme eu falei em João 3,16. E eu vou falar de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi essa a providência de Deus para mim e para você. Deus enviou o seu único Filho para morrer no lugar de todos que merecem o inferno. Todos merecem o inferno, sem exceção. Todos pecaram e destituídos do reino dos céus estão. Ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Ele que era bendito entre os anjos se fez maldição em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Ele bebeu do cálice amargo da ira de Deus no nosso lugar para nos dar vida eterna. E a Bíblia diz que aquele que ouve suas palavras e nele crê passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. E a Bíblia diz que, em segundo, todo que nele crê tem a vida eterna. João 3,15. Crer em Jesus não é crer em nenhuma outra entidade. Cristo Jesus é o Filho unigênito, ele é Deus. Não é um orixá, não é um Buda, não é outra religião. Cristo Jesus é o Filho unigênito de Deus, é aquele que é apresentado na palavra de Deus. E hoje, você que está ouvindo, aliás, me assistindo, pode receber a vida eterna. Pode ter a garantia da salvação. Pode aqui hoje escapar da ira eterna que está por vir, já está iniciando nesse mundo. Isso tudo Ele te deu de graça. Ele nos deu de graça. Não feche a porta do seu coração para Jesus. Não endureça o vosso coração para essa mensagem dura. Não tape os seus ouvidos para essa realidade. Encerrando. É por isso que em Hebreus 2, no versículo 3, parte A, é registrado: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se você já tem a segurança da salvação em sua vida, tem a certeza que está seguro na mão de Cristo, dê graças a Deus porque essa tão grande salvação te alcançou. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, não adie essa salvação. Receba, confesse o vosso pecado agora diante de Deus e receba de presente a vida eterna, hoje e agora. Vamos orar para encerrar essa série de estudo? Que Deus possa te abençoar, te iluminar, tirar suas dúvidas. Se você ainda tem dúvida, posta depois aqui uma mensagem ou manda para a gente no Telegram. Eu estou disposto a te ajudar a você entender, a caminhar, a compreender as Escrituras. Desperte a sua mente apenas para a palavra de Deus. Deus está falando com você. A vontade de Deus é que você vá para o céu, para a eternidade, passar juntamente com Ele, assim como Lázaro, pobre. E nós temos aflições semelhantes. Deus quer que nós estejamos com Ele na glória eterna, não na perdição eterna. Não troque as coisas desse mundo como esse rico fez na parábola. Porque a Bíblia fala que o que há eu ganhar o mundo e perder minha alma. Não é no mundo que vai fazer você escapar da ira de Deus. Você só vai escapar da ira de Deus se você depositar sua fé e entregar sua vida para Jesus Cristo. E quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, ao reino e à sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então entrega a sua vida para Jesus hoje. Vamos orar. Seu Deus, nós oramos, louvamos e glorificamos o seu nome.
Quero orar agora para o Senhor Deus por essa pessoa, por esse irmão, essa irmã, esse amigo que está nos ouvindo, Senhor Deus, está, na verdade, nos assistindo. Senhor Deus, que está com seu coração contrito, que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, não aprendeu, não sabe como, não sabia até então como e não conhecia a profundidade do inferno. Mas também não conhecia a grandiosidade da graça que tira o pecador do inferno. Que ele possa lhe render ao Senhor, entregar sua vida ao Senhor nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, na hora que estiver assistindo esse estudo. Depositando a vida e voltando para os teus caminhos, aquele que está afastado da tua presença. Senhor Deus, entra, faça morada nesse coração que está aberto a Ti hoje, Senhor. Nós te pedimos, porque o Senhor já declarou isso. Não foi nós que declaramos isso. O Senhor bate a porta do nosso coração. Mas o coração que está duro possa ser quebrado, Senhor Deus, e se transforme num coração de carne novamente para recebê-lo. Que as pessoas que estão ouvindo entendam que o Senhor é amor, que o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós, mas que a única coisa que pode nos livrar dessa ira futura é Cristo Jesus. Nós pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que estão assistindo esse estudo e que o Senhor o guarde, que o Senhor o segure, que traga para perto de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão difícil. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra, lesse a sua Bíblia, entregasse os seus caminhos ao Senhor, porque Ele tem cuidado da sua vida, Ele quer cuidar da sua vida. Não perca as esperanças, o Senhor Jesus, Ele nos prometeu que estaria conosco através do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Entregue a vida para Jesus, hoje e agora, porque hoje é o dia aceitável, é o dia que o Senhor preparou para Ele. Entregue Ele. Eu te vejo no próximo estudo, nos outros temas a quais nós falamos aqui na introdução, mas antes disso também, não esqueça de escrever, não esqueça de compartilhar essa mensagem no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu celular para outras pessoas. Não esqueça de dar o joinha, o like, isso nos ajuda a essa mensagem a ser compartilhada. E aqui embaixo eu vou deixar o link também do canal novo. Esse vídeo será repostado lá depois. Nos ajude também inscrevendo no canal novo para que o Evangelho possa crescer e ser expandido. Tá bom? Deus te abençoe, forte abraço, Deus lhe abençoe. Até mais. Até a próxima.